E foi aí que começou o desafio de fazer essa mala, que na verdade é um ponto assim de pânico para muita gente. Episódio da série Fê no Chile. Se você chegou agora no meu canal, seja bem-vindo. Eu sou a Fernanda do blog canal Pigmento F e eu estou contando como tem sido a minha experiência desde que eu cheguei no Chile. Eu já moro aqui desde 2011 e hoje eu vim contar pra vocês como foram os meus primeiros dias no Chile, as minhas impressões e o que eu fiz para me adaptar de uma maneira muito mais rápida. Bom, vamos do começo. Finalmente era junho de 2011. Gente, eu sou capaz de lembrar desse dia como se fosse hoje. Eu cheguei no Chile no dia 3 de junho de 2011. Era uma madrugada, fazia bastante frio e essa foi a primeira impressão que eu tive, de que realmente o inverno era bem diferente do que eu esperava, do que eu estava acostumada. E sempre o primeiro inverno para todo mundo que nunca morou em países de invernos mais rigorosos é sempre bem impactante, sempre bem difícil. Como eu cheguei justamente numa sexta-feira, o primeiro dia assim que eu fui realmente andar pela cidade como moradora foi no sábado. E aí a primeira impressão que eu tive é de que realmente no final de semana Santiago é bem mais tranquila, ou pelo menos muito mais tranquila do que São Paulo, no sentido de que você realmente quase não vê pessoas nas ruas, é um silêncio, o que pra muita gente pode ser ruim, porque tem gente que gosta de uma vida mais agitada e tal. Não tô dizendo com isso que a cidade não tenha opções, mas ela realmente dá uma caída de movimento no final de semana do que na semana, assim. E pra mim, pra época que eu cheguei, aquilo era maravilhoso, porque como eu já contei em outros vídeos pra vocês, eu tava realmente fugindo de correria. E eu acho que de certa forma, claro, cada casal tem um estilo de vida, mas acho que de certa forma quando você casa, você meio que dá uma diminuída nesse ritmo de agitação, de sair sempre, de loucura. Claro que você continua saindo, continua se divertindo, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando? O ritmo familiar muda um pouco. E de certa forma a gente estava buscando isso e foi ótimo pra gente. Então eu lembro que as duas primeiras impressões assim que me marcaram de cara foi o frio que fazia e o fato de aos finais de semana ser realmente bem mais tranquilo. E aí eu passei aquele final de semana de uma forma normal. Como eu já contei pra vocês, o Narciso já estava aqui desde janeiro e trabalhando. Então o que eu fiz foi colocar um plano de adaptação, porque eu cheguei no país sem trabalho, ou seja, eu não ia ter uma rotina como a que eu tinha antes. Então, como eu já contei pra vocês antes, na minha vida toda, assim, desde criança, eu morei em vários lugares, assim, do Brasil. Então, cada vez que eu mudava de lugar, eu fui aprendendo com os meus pais, e até mesmo com os meus aprendizados, assim, de criança, de adolescente, a traçar um plano de adaptação naquele lugar, para que não fosse um choque tão grande, sabe? E uma das coisas que eu constatei é que quando você cria uma rotina nesse lugar que você chega, ou seja, quando você já chega com uma agenda, é muito mais fácil se adaptar. Porque quando a gente fica ocioso, a gente tem tempo de sobra para sentir solidão, a gente tem tempo de sobra para reparar no outro, para reparar naquilo que a gente ainda tá com dificuldade de aceitar que é diferente. Então tudo isso atrapalha a nossa adaptação. Então tudo que eu não queria era chegar num país que eu já não tinha trabalho, ter que esperar o meu marido chegar para ter alguém para conversar, sentir solidão o dia inteiro, sentir falta da família, não ter uma atividade, sabe, de certa forma me sentir inútil. Eu não queria isso pra mim. Inclusive, essa é uma das dicas que eu dou num vídeo aqui que eu aconselho para qualquer país que você for morar, que é um vídeo onde eu conto 12 coisas que vão te ajudar a se adaptar em qualquer país. Sério, você precisa ver esse vídeo, é muito instrutivo, vai salvar a sua vida aí nessa sua nova rotina. Então, meu plano era chegar no Chile e já na segunda-feira mesmo, na minha primeira segunda-feira no lugar, já começar o meu curso de espanhol. Fê, mas se você vai morar num lugar que fala espanhol, onde obrigatoriamente você tem que aprender e tal com as pessoas para viver nesse lugar, será mesmo que é importante fazer um curso? Vou te dar um exemplo. Imagina uma criança quando ela começa a falar, que ela é bem pequenininha. É muito fofinho ver ela falando, ela mistura as coisas, sabe? Ela fala de um jeitinho que você até dá risada e tal, e é muito bom ver esse desenvolvimento. Só que uma coisa é essa criança falando toda de maneira atrapalhada ou fofa aos 3 anos de idade, aos 2, sei lá, e essa mesma criança falar da mesma forma de quando ela tinha 3 anos, quando ela já tem 6, 7 anos, certo? Ou seja, ela não teve uma maturidade, não houve um crescimento na forma dela se comunicar. Quando você muda de país é a mesma coisa. Você pode aprender com as pessoas e você deve sair pelas ruas e conversando com as pessoas, mas no começo você não tem vocabulário e muita gente é tímido, o que é normal, de sair conversando e tal. Se você não se matricula num curso, você corre o risco de
não aprender direito como se fala aquele idioma, demorar muito mais para aprender, demorar muito mais para conseguir um emprego, demorar muito mais para se socializar, porque muitas vezes a gente encara que as pessoas são fechadas, o que pode até ser um traço cultural, mas a verdade é que falta ali, ó, uma comunicação, uma língua para vocês se adaptarem. E o que acontece com muitos brasileiros ao redor do mundo é que pela carência e por não falarem o idioma e por evitarem pagar um curso, eles acabam se comunicando só com brasileiros naquele lugar. Então faz diferença sim você fazer um curso, eu recomendo, lá no blog inclusive eu falo aonde eu fiz em Santiago, caso você queira alguma referência é só buscar por lá, pigmentof.com. Fazer um curso é essencial porque além de você aprender esse idioma, as empresas dão mais valor para quem fez um curso de espanhol ao invés de ter aprendido sozinho. Você consegue amigos muito rápido e fora isso, gente, você preenche o seu tempo logo que você chega, ainda mais se você chega sem trabalho. Muita gente pensa, o que importa é que eles me entendam. Não, não é o que importa. Tipo, você não pode... Tá, ok, é legal que eles te entendam, mas o ideal mesmo é você não precisar de ninguém no dia a dia pra te traduzir, sabe? É você ser fluente. Acho que essa é a graça de você ir pra uma experiência, sabe? Já tá sendo tudo tão difícil você largar tudo que você tem pra trás pra ir pra aquele lugar. Você vai fazer as coisas meia boca? E chegar e já ter uma rotina, como o curso que eu contei pra vocês, só fez bem pra mim, porque eu tinha um compromisso diário até que eu encontrasse emprego, que era o curso. Fiz amigos, eu ganhei novos contatos, em 3 meses eu já falava e entendia, assim, sabe, relativamente bem. E isso fez com que eu não dedicasse tanto tempo pra ficar reparando em coisas que talvez eu não gostasse tanto e que só iam prejudicar a minha adaptação cultural. Se vocês repararem em pessoas que já mudam de país com um emprego, elas se adaptam muito rápido. Por quê? Elas não têm tempo de ficar pensando o dia inteiro de que tá difícil me adaptar a isso, caramba, isso aqui é bem complicado, caramba, blá 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 blá. Claro que elas reparam, mas elas não sofrem tanto porque elas trabalham e elas já têm que se adaptar a esse novo trabalho num outro lugar, ou elas ficam focadas nessas diferenças, entendeu? Então ter uma rotina te tira dessa coisa de ficar aí, ó, pegada na diferença cultural. Hoje eu posso dizer pra vocês que eu tenho bem mais amigos chilenos do que brasileiros. Não são só aqueles que aparecem na série La Mirada Chilena, já tenho 5 anos aqui, então eu tenho amigos do trabalho, amigos de outros lugares. Não cabe realmente na palma de uma mão, o que para um estrangeiro você valoriza bastante, porque geralmente é muito difícil você conseguir preencher, sabe, as 2 mãos de amigos fora de um país, sabe? Então isso é um privilégio muito grande. Uma coisa que bastante gente me pergunta é se eu tive dificuldades com a comida. A maioria dos brasileiros tem dificuldade com a comida chilena. Eles não gostam de nada muito temperado e nem de nada muito doce. É algo assim, bem neutro, o que para alguns brasileiros, principalmente a galera que vem do norte e nordeste, pode considerar a comida sem sabor. Eu não tive essa dificuldade, é que eu sou uma brasileira fora do padrão. Eu não gosto de arroz, já contei isso em outros vídeos, eu não gosto de arroz, mas no Chile tem arroz, tá? Pra você não ficar preocupado. E eu gosto muito de feijão, mas nunca foi uma coisa assim que eu ligasse pra comer todos os dias, sabe? Aqui, inclusive, até vende feijão nos supermercados. Antes que você fique preocupada com a minha alimentação, eu substituía muito bem, tá? Os ingredientes e tal. E tô viva, saudável, é possível, minha gente. Então não tive dificuldade com isso, porque nos restaurantes você vai encontrar restaurantes para todos os gostos, para todos os bolsos. E em casa eu continuei cozinhando tudo aquilo que eu já cozinhava no Brasil. Os supermercados também são super variados, então não tive problema mesmo para me adaptar com a comida. O que eu mais senti dificuldade assim para me adaptar foi na questão de religiosidade. Eu tenho uma formação cristã. Até em pequenas coisas do dia a dia você consegue perceber que na cultura chilena não tem traços assim, digamos, de religiosidade, não sei se essa seria a palavra ideal. Mas, por exemplo, no Brasil, até as pessoas que não têm uma religião, tô falando de qualquer religião, tá, gente? Até as pessoas que não, de repente não tenham uma religião, é comum você escutar frases do tipo, se Deus quiser, fica com Deus. Enfim, tem várias expressões do dia a dia no Brasil que têm conotações religiosas, não só do cristianismo, mas de outras, do espiritismo, de várias, a gente sabe disso. E isso na cultura chilena também não existe. Esse besteiro o exemplo que eu estou dando, mas é só para vocês entenderem que não faz parte mesmo do dia a dia. No Chile, por exemplo, encontrar uma igreja ou um templo de qualquer religião é bem mais difícil. O Chile está na lista dos países da América do Sul que tem o maior nível de ateísmo. É um dos países com menos prática e diversidade religiosa. Não quer dizer que você não vai encontrar religiões por aqui, quer dizer apenas que vai ser um pouquinho mais difícil. Por exemplo, no Brasil é muito comum numa grande avenida ou numa rua você dar de cara com uma igreja católica, uma igreja cristã, um centro espírita, um templo budista. Aqui você não vai encontrar isso.
Ou pelo menos não de uma forma tão fácil, tão visível. Outra coisa que é bem comum no Brasil também é pelo menos você ter um amigo de qualquer religião. Aqui é bem mais difícil você encontrar pessoas que falem, ah, eu sou da religião tal. Tirando isso, gente, minha adaptação foi bem tranquila, eu não tive grandes problemas de choque cultural. E eu acho que isso com certeza se deve à maneira como eu fui criada, que eu já contei em vídeos pra vocês. E também pelo fato de eu não ter vindo sozinha. Eu acho que quem muda de país sozinho tem mais dificuldade. Eu cresci em contato com pessoas diferentes a vida inteira. Então, praticamente, assim, desde criança, desde adolescente, assim, quando isso começou a acontecer frequentemente, eu, na minha cabeça de criança, criei um mantra pra mim, que eu vou dividir com vocês. Ai, que vergonha. Mas na verdade, gente, esse mantra sempre me ajudou, porque de alguma forma me preparava para essas diferenças que eu ia encontrar. Era mais ou menos assim. Você não está indo agora para outra cidade, nem para outro país. Encara que você está indo para outro planeta. Nesse planeta, todo mundo é diferente de você. Às vezes eles vão ter 4 cabeças, às vezes eles vão ter 3 olhos, vão falar de um jeito diferente, vão comer tudo aquilo que você odeia, vão fazer tudo diferente. E o seu desafio é ser um deles. Sair da mesmice não é fácil, mas se você conseguir, você vai amar, vai aprender e vai evoluir. Eu falei isso pra mim, gente, a vida inteira, e não é porque isso tem algum tipo de poder, não, até porque fui eu que criei, mas é porque de alguma forma eu já me preparava para as diferenças que eu ia encontrar. Quando você já coloca na cabeça que realmente tudo vai ser diferente, poucas coisas vão te causar espanto. Vou dar um exemplo pra vocês que vai ficar mais fácil entender tudo isso. Era uma vez um país que se chamava Batom Vermelho. Neste país, como vocês podem ver, todos são vermelhinhos. Uns mais cremosos, outros mais brilhosos, outros mais mate, alguns mais magrinhos, outros mais gordinhos, mas todos foram criados no mesmo idioma, na mesma cultura, servem para a mesma finalidade, pensam basicamente da mesma forma, seguem os mesmos costumes. Todo mundo cresceu nesse país, de certa forma, todo mundo se parece. Aí num belo dia, nosso amigo Nude, que é de outro país, outra cultura, resolve morar no País Vermelho. Nosso amigo Nude fica encantado com a experiência, mas logo ele se dá conta de que tem muita coisa ali, entendeu? Que ele não tá acostumado. Daí ele começa a reparar. E os comentários do nosso amigo Nude mas meu Deus, é todo mundo vermelho mesmo. Não tem um que seja de outro jeito. Mas, gente, eles falam tão assim, né? Por que não fala dessa maneira? Nossa, eles têm essa maneira de agir. Olha a comida deles. Ah, disso aqui eu gostei. Mas sabe, disso aqui eu não gostei muito, não. Ah, e aí a vida do nosso amigo Nude vira um problema. Porque o nosso amigo Nude começa a reparar em um montão de diferenças. Mas você e eu que estamos do outro lado, vendo a história acontecer, a gente enxerga tudo bem melhor do que quem tá lá dentro, não é verdade? E como a gente pode olhar por essa imagem agora, a gente vê que quem é o diferente ali, pessoal? A galera de vermelho? Claro que não, né, minha gente? O diferente ali, na verdade, é o nosso amigo Nude. O nosso amigo Nude está sofrendo na adaptação cultural dele. Ele acredita que os diferentes ali é a galera toda de um país inteiro e não ele. Olha que coisa irônica, gente. Olha como é a vida. Então, o nosso amigo Nude põe a mão assim, sabe, na cabeça, começa a avaliar que ele precisa se misturar com essas pessoas. Se ele começa a se misturar com cada um, ele vai absorver o melhor, o pior de cada um. E ele também vai agregar conhecimento, vai ser uma troca muito interessante. E ele vai se dar conta que ao se misturar, ao reparar no que é realmente importante e ao se permitir, sabe, ser uma pessoa paciente, ser uma pessoa tolerante e entender que na verdade o diferente é ele. Talvez ele nunca consiga realmente ser exatamente vermelhinho ou ser como aquelas pessoas, mas ao se misturar e ao parar de reclamar, ele pode deixar de ser um pouquinho nude e transformar num pink. Tá vendo? Ainda não é vermelho, mas ele já deu uma boa caminhada, ele tá cada dia mais parecido com essas pessoas. Ah, mas porque ele tem que ser igual a essas pessoas? Não. É porque quanto mais ele absorve dos costumes, quanto mais ele é inserido na cultura, quem sofre? Os vermelhos lá, que viveram a vida inteira do mesmo jeito? Não. Quem deixa de sofrer é o pink, que está cada dia mais imerso nessa cultura. Como vocês viram, tudo vai ser mais fácil quando você aceitar que o diferente é você. E aí você vai parar de ficar focando nessas coisas, vai focar no que realmente interessa. E o que vai te ajudar é criar aquele tal plano de adaptação que eu falei no começo, para você já chegar com uma rotina. E dessa forma eu levei os meus 6 primeiros meses no país. E teve uma coisa ou outra, como eu contei pra vocês, obviamente, que eu reparava e algumas até achava ruim e tal. Mas assim,
eu tinha esse mantra na mente, eu tinha essa convicção de que a diferente era eu, portanto era eu que tinha que mudar. Eu acho isso bem mais lógico, na verdade. Espero que essa forma que eu preferi agir te ajude de alguma maneira. Não deixe de ver esse vídeo que eu recomendei aqui sobre 12 formas de se adaptar em outro país. E no próximo vídeo eu vou contar por que então que ao invés de só um ano a gente resolveu ficar. Não perca, vem muito mais dessa série. Um beijo, até o próximo vídeo. Fernanda, nota mental. Não comprar mais batom vermelho, filha, porque você acaba de descobrir que você tem muitos.